Pedro. Como muitas das vezes nós achamos que estamos prontos, falamos assim: Senhor, se necessário, eu vou contigo à prisão, eu vou contigo à morte. Mas na primeira oportunidade, irmãos, o que acontece? Nós negamos a Cristo. Nesse mesmo texto, nós temos duas traições, a de Judas e a de Pedro. Duas traições. Mas quando nós falamos de Pedro, nós não lembramos da traição dele com Cristo. Quando nós falamos de Judas, hoje em dia ninguém quer ter o nome de Judas, porque é um termo pejorativo, é pesado, é um termo que ninguém quer se lembrar, é um termo que traz uma indignação para nós como cristãos, que falamos assim: como ele teve coragem de vender o nosso mestre? Como ele teve coragem de trair o nosso Senhor por algumas moedas? Esquecemos de Pedro. Nós só lembramos de Pedro quando ele faz a primeira pregação e ele ganha 3.000 almas. Mas o Senhor aqui, quando Pedro achava que estava pronto, quando Pedro achava que estava completo, que estava cheio, ele estava cheio sim, mas de si, não de Deus. Porque o Senhor, com a graça e a misericórdia dele, falou assim: Pedro, Pedro, se tu soubesse que Satanás pediu permissão para me tocar na tua vida, e eu roguei ao Pai para que não permitisse. Quantos de nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus? Quantos de nós estamos aqui porque Satanás foi até a Deus e pediu para tocar e Deus não deu a permissão? Quando Deus disse que Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Alguém já viu como se anda com trigo, irmãos? Alguém já teve a curiosidade para saber como se anda com trigo? É um processo doloroso, irmãos. Muitas das vezes, naquela parábola aqui, o semeador saiu a semear, mas na madrugada o inimigo veio e semeou o joio junto, né? E os servos falaram: Senhor, você vai querer que nós vamos lá e tiramos? O Senhor falou: não, deixa crescer junto. Porque quando estiver maduro, o joio será queimado, o joio será destruído, mas o trigo não, ele será juntado no meu celeiro. E sabe como nós diferenciamos, irmão, o joio do trigo? Quando ele está maduro espiritualmente. Nós não estamos falando do trigo físico aqui, não, nós estamos falando do trigo espiritual. Quando nós estamos maduros. Porque o joio, quando ele está jovem, quando o trigo está jovem, eles são idênticos, irmãos. Não tem como diferenciar. Nem quem mexe com a agricultura sabe diferenciar. Mas sabe qual que é a diferença quando eles estão maduros? O joio qualquer vento leva. Qualquer vento. Nós tínhamos aqui uma declaração com o trigo. Mas quando o trigo está maduro, não, irmão. Quando o trigo está maduro, sabe como é que ele faz? Ele se dobra, ele está cheio, ele está pesado, mas não é pesado de si, ele está pesado da glória de Deus. Ele não é como o joio que qualquer vento leva para qualquer lado, não. Aqui Pedro falou assim: Senhor, se necessário, eu vou contigo até a morte. E quando Deus precisou da presença do amigo dele, quando Jesus estava sendo lá crucificado, ele só queria a presença do amigo dele. Ele só queria que Pedro, quando alguém perguntasse: você é um deles? Ele falasse assim: eu sou um deles. O que está fazendo com ele é errado. Ele não é isso que estão condenando. O que Jesus queria era um amigo que falasse, independente da roda que estivesse: eu sou cristão sim. Eu era um dos 12 que comia a mesa com ele.
assim: mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, tem dias, tem momentos que é o Espírito Santo que tem que rogar ao Pai para que a nossa fé não desfaleça. Tem momentos, tem guerras, tem batalhas que só nós sabemos o que passamos. Tem batalhas, irmãos, que Satanás literalmente, a gente vê a manifestação dele querendo arrancar nossa alma, mas o Pai Todo-Poderoso, Ele protege, Ele nos guarda, Ele nos livra. E o que eu acho mais lindo, irmão, é que depois que Jesus rogou ao Pai para que a fé dele não desfalecesse, ele fala assim: Pedro, mas quando tu te converteres, Pedro, quando você me conhecer de verdade, Pedro, porque quando Jesus estava lá para ser crucificado e cumpriu a palavra aqui, quando o galo cantou pela terceira vez, esse galo aqui, irmão, não é um animal galo, não. É quando a trombeta ia ser tocada 3 vezes, e quando tocou, eu acredito que quando Pedro olhou para Jesus e Jesus olhou para Pedro, vamos, que vergonha que Pedro deve ter sentido. Que vergonha! Alguns minutos atrás eu falei: Senhor, eu vou contigo na prisão, eu vou contigo até a morte. E passou menos de algumas horas e eu estou ali falando que eu não conheço. Eu estou ali falando por medo. Eu estou ali falando porque eu não quero seja conta. Eu não quero ser vexame. Eu quero fazer parte da multidão. Irmãos, quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós, quando alguém pergunta quem somos, nós não sabemos. Quantos de nós, com a palavra que foi dita dessa manhã sobre Sansão, nem sabe que o Espírito já foi embora? Quantos de nós estamos num culto desse e não conseguem sentir a presença de Deus? Não conseguem entender o que Ele quer falar conosco? Quantos de nós já não sente mais a graça, a alegria da salvação nos nossos corações? Mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor falou assim: Pedro, quando você se converter, confirma aos seus irmãos. Quando você me conhecer de verdade, Pedro, não faça como você fez da outra vez. Hoje você é um trigo novo, Pedro. O trigo novo não serve para nada. Não serve para nada. Mas quando o trigo está maduro, irmãos, o processo é doloroso. O sofrimento é intenso para se tornar um trigo que nós conhecemos como a farinha. Sabe como é o processo, irmãos? Ele tem que ser socado, ele tem que ser pisado. Ele leva tempo. Não é da noite para o dia. Ele tem todo um processo. Irmãos, transformar um trigo maduro é difícil, porque todos os dias nós temos que renunciar a alguma coisa. O povo fala assim: a carne é fraca. Não, irmãos, é mentira, a carne é muito forte. A carne nossa é muito forte. Como o apóstolo Paulo disse: o mal que eu não quero fazer, esse é todo instante estou fazendo, e o bem que eu quero fazer é tão difícil, irmãos. É tão difícil.
Porque Pedro, quando ele conheceu a Senhor de verdade, o Senhor foi morto. Sabe o que Pedro fez? Pedro foi voltar lá pescar. Pedro, Satanás, ele é tão astuto, irmãos, porque ele só quer trazer as coisas ruins à memória do Senhor. O acusador, ele só quer pegar o nosso passado sujo, o nosso passado de vergonha, o nosso passado de frustração. O que Pedro pensou? O mestre morreu, eu neguei. Ele não vai me amar. Ele não vai me querer de volta. E passa os dias, Pedro volta para a beirada da praia. Volta a fazer o que ele antes fazia e esquece da ordem que o Senhor tinha dado para ele. Pega, vai, leva a minha palavra. Mas um dia, o Senhor volta na beirada da praia e volta a conversar com Pedro. E quando o Senhor não volta para perguntar assim: Pedro, por que você me traiu? Por que você me abandonou? Deus, ele não tem uma conversa com Pedro para lembrar do passado, não, irmãos. A conversa que Deus tem com Pedro aqui é: Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro não responde, mas ele dá uma ordem: apacenta as minhas ovelhas. Mas na terceira vez, irmãos, quando Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Pedro, ele sentiu a cura. Pedro, ele sentiu lá dentro o amor, a graça de Deus, e ele disse: tu sabes que eu te amo. E quando ele falou: então apacenta as minhas ovelhas, irmãos, Deus, ele nos ama, independente do que fomos, do que passamos. Errar é humano. A palavra do Senhor fala assim, que o justo, ele pode cair até 7 vezes, mas por 8 vezes Deus o levantará. A palavra fala que Satanás, ele pode vir por um caminho, mas que por 7 caminhos diante de nós ele vai ter que bater retirada. E se a palavra do Senhor fala que é para nós cumprirmos o ID do Senhor, não vamos deixar, irmãos, não vamos abrir mão como Judas abriu mão. Judas preferiu ouvir a voz do inimigo. Judas achou que a solução era ceifar a própria vida, porque achou que a graça, a misericórdia de Deus não alcançaria. Mas Pedro não. Pedro, ele deu ouvido, e a palavra do Senhor fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que nessa noite, se porventura nós estamos sem fé, se nós estamos caídos, lembre-se que se não for a mão, a misericórdia de Deus, o inimigo já teria se inundado com as nossas vidas. Eu gostaria de convidar os irmãos para se colocarem de pé. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que os irmãos possam meditar e que os irmãos possam pedir ao Senhor a fortaleza necessária. Senhor meu Deus, eu te louvo, eu te louvo porque o Senhor nunca nos desampara. Eu te louvo porque mesmo em nossas fraquezas, o teu poder se aperfeiçoa em nós. Eu te louvo, Deus, porque mesmo não merecendo, o Senhor escolheu morrer em nosso lugar. O Senhor escolheu nos dar uma nova chance. O Senhor me chamou de filho.
Visite os nossos familiares, Senhor Jesus. Deus, nós colocamos em teu altar, papai querido, as nossas guerras, as nossas pelejas, os nossos sonhos. Deus, é um chamado que o Senhor tem colocado em nossas vidas, que possamos exercer com excelência, Senhor amado. Que possamos, Senhor Jesus, ir e fazer a tua obra conforme o teu querer, Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor nos diz que um dia o Senhor vai voltar, Pai. E a palavra do Senhor nos diz, Senhor Jesus, que o Senhor vai querer. O Senhor quer uma igreja lavada, remida, santificada, papai querido, uma igreja limpa pelo teu nome, pelo teu sangue precioso, Senhor. Deus, que nessa noite, papai querido, aqueles que estão fracos, desanimados, possam receber o renovo da tua parte. Deus possa receber, papai querido, teu amigo, nosso amigo, Espírito Santo. Papai querido, mesmo quando nós não temos palavras, Ele intercede por nós. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor me amou primeiro. Eu te louvo, Jesus, porque se não fossem as tuas misericórdias, Deus, os nossos inimigos já teriam triunfado sobre nós. Os nossos inimigos já teriam nos consumido. Mas eu te agradeço, Jesus, por ter rogado ao Pai. Por ter rogado ao Pai por nós, Deus. Que venhamos reconhecer que sem ti nada somos, Deus. E que aquilo, papai querido, que em nós temos errado, temos falhado, nos perdoa, nos purifica e nos faz dignos novamente, papai querido, de sermos amigos do Senhor, de sermos íntimos do Senhor, de poder falar contigo face a face, Senhor. Eu te louvo, Deus, pela vida de cada irmão, que mesmo com suas limitações estão aqui, Pai amado, porque creem que um dia o Senhor voltará e não haverá mais nada que nos impeça de te adorar. Que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais acusação. Deus, obrigada por essa oportunidade. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por